Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então vamos para o ministério da palavra. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, nós vamos ler dos versículos 27 até o verso 34. Atos capítulo 16. Se você, por algum motivo, não trouxe sua Bíblia, acredito que vai estar passando aqui também no telão. Você pode estar acompanhando. Mas se você trouxe a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia e após a leitura deixe também a sua Bíblia aberta. Atos capítulo 16, dos versículos 27 ao 34, diz assim a palavra do Senhor. Amém? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos só mais alguns segundos. Pai, nós te damos graças por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já ministrou em nosso coração e pedimos que o Senhor continue conosco. Que o nosso coração esteja sensível e disponível, ó Pai, para a tua palavra ser semeada. Que possamos receber, ó Pai, com mansidão, como diz Tiago. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te peço que me use como canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Bom, queridos, o que me chama a atenção nesse texto, dentro daquilo que nós vamos trabalhar essa noite, é o que esse carcereiro pergunta a Paulo e Silas no versículo 30. Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Isso demonstra o interesse da parte do carcereiro, isso demonstra que esse carcereiro foi atraído para que ele mesmo perguntasse como ele poderia receber Jesus, como ele poderia receber ou ter aí a vida eterna. Mas o que aconteceu antes disso ou até chegar aqui? Nos versículos anteriores, do capítulo 16, Paulo, juntamente com Silas, estava na sua segunda viagem missionária. E ele chega até Filipos, uma cidade, um lugar, e nessa cidade ele então encontra uma moça chamada Lídia, que a Bíblia diz que até ela temente a Deus, era uma religiosa, mas ainda não tinha entregado a sua vida a Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que essa moça chamada Lídia, ao encontrar Paulo e Silas, ela abre o coração para o Evangelho. E quando ela abre o coração para o Evangelho, então Paulo e Silas começam a pregar Jesus para essa mulher. Nós, apenas lembrando que Atos é o começo da igreja. Então, Jesus, ainda em Atos 1, estava ali com o seu corpo glorificado, juntamente com os discípulos, ele disse: olha, vocês devem ser minhas testemunhas quando do alto vocês forem revestidos de poder, e aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então Jesus, ele sobe para o Pai na sua ascensão, e ele deixa a promessa que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E então todos aqueles discípulos começam a pregar Jesus ressuscitado. Que Jesus de fato morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E como esse mesmo evangelho, essa mesma mensagem pegou ou agarrou o coração de Paulo,
Ele então, ao ser atraído também por Cristo, a ter o encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele também agora começa a servir Jesus pregando o Evangelho. Ele então é ungido ali, consagrado ao apóstolo dos gentios, e ele já está ali cumprindo a sua missão. Então ele começa a pregar essa mesma mensagem que ele não só recebeu, mas que teve uma testificação, tendo o próprio encontro com o Senhor Jesus. Ele prega então a Lídia, Jesus ressuscitado. Lídia então abre a porta para Paulo e Silas e o Evangelho de Cristo para todos da sua casa, e então todos da casa de Lídia também se convertem, todos eles ali foram batizados. Paulo estava em uma viagem missionária, isso significa então que ele estava apenas alguns dias naquele lugar e que logo ele iria viajar para outro lugar, mas enquanto ele estava ali, Lídia, a Bíblia vai dizer que constrangeu Paulo e Silas a ficarem na casa dela e da sua família, enquanto eles estavam ali para a missão ainda de propagar o Evangelho de Cristo. Só que a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 16, que Paulo, mesmo em sua viagem missionária, mesmo estando hospedado na casa de uma pessoa que ele acabara de ganhar para Cristo, ele não deixava a sua vida de oração. Então, todos os dias ele ia a um lugar de oração para estar orando ao Senhor. E enquanto ele estava indo a esse lugar, ele se depara então com uma jovem que a Bíblia diz que tinha o espírito de algum demônio, que ela conseguia adivinhar algumas coisas e ela trazia lucro para os seus donos, para os seus senhores. Enquanto Paulo e Silas estavam indo em direção, caminhando para o lugar de oração, essa mulher, essa jovem possuída por um espírito demoníaco imundo, ela começa a seguir eles, e não só seguir, mas começa a declarar em alta voz. Ela gritava, né? O espírito que estava dentro dela começava a gritar: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Mas isso não seria positivo para Paulo? O demônio não estava fazendo uma propaganda ali para Paulo? De certa forma, sim e não. Era uma propaganda, mas em contrapartida colocava a vida de Paulo e Silas em risco, porque eles até então era proibido de pregar em praça pública o Jesus Cristo ressuscitado. A Bíblia vai dizer que essa jovem, possuída por esse demônio, não fazia isso apenas uma única vez, mas todas as vezes que Paulo iria para o caminho da casa de oração, onde ele estava orando, esse espírito, através dessa jovem, começava a fazer essas declarações, perseguindo Paulo e Silas, e dizendo que eles estavam ali em nome do Senhor e que estavam pregando o caminho da salvação. E como isso não acontece a uma única vez, Paulo fica indignado, ele já não aguentava mais, então ele dá uma ordem àquele espírito para abandonar a vida daquela jovem. No mesmo instante, então, o espírito sai da vida daquela jovem, aquela jovem, então, volta a si, né, a ficar sã, só que, em contrapartida, ela já não tinha mais o espírito de adivinhação. Sendo assim, isso foi bom para ela, mas não foi bom para os seus donos, para os seus senhores, que lucrava com a adivinhação que ela fazia por esse espírito que estava sobre a vida dela. Como Paulo dera uma ordem a esse espírito para ir embora, e esse espírito foi, então os donos daquela jovem, os senhores daquela jovem, por não obter mais lucro pelas adivinhação que ela fazia através desse espírito, ficaram com raiva de Paulo e Silas. Agarraram então Paulo e Silas, trouxeram para a praça e então apresentaram às autoridades, dizendo que Paulo e Silas estavam perturbando a cidade, trazendo costumes que não eram deles, eles não poderiam crer nesses costumes porque eram romanos, eles já tinham a sua própria religião, e Paulo estava vindo com esses costumes perturbar toda aquela cidade. E então, a partir do versículo 25, Paulo e Silas são presos, apenas por apresentar Jesus Cristo, que liberta pessoas, e de fato Jesus libertou a vida dessa jovem. Então eles presos, chega o momento que nós acabamos ali de ler. É claro que entre a passagem que nós lemos dessa introdução que eu acabei de mencionar, eles estavam presos, mas por volta de meia-noite eles começam a orar, eles começam a clamar, eles começam a adorar, e então as cadeias se rompem, as grades são destruídas e acabam acontecendo um rebuliço naquela prisão, e aí chega então o momento exato que nós começamos a ler a partir do versículo 27, e que esse carcereiro, ao observar tudo isso, ele faz essa pergunta incrível: o que devo fazer
para ser salvo. Agora, o engraçado ou o curioso é que esse carcereiro, ele não ouviu o evangelho como nós ouvimos, por exemplo, como nós estamos ouvindo aqui na igreja. Esse carcereiro não ouviu o evangelho como nós ouvimos na igreja, como nós ouvimos nas células, como nós ouvimos em outros lugares. Mas eu imagino que esse carcereiro, ele ouvia falar da história de Jesus. Ouvia falar que Jesus, de fato, havia morrido, que tinha morrido em uma cruz. E, com certeza, ele também ouvia rumores de pessoas que afirmavam que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Aliás, os 2 dos presos que esse carcereiro cuidava foram presos justamente por isso. Paulo e Silas, que estava sob a responsabilidade desse carcereiro. Eles foram presos justamente por pregar Jesus ressuscitado. Mas agora esse carcereiro, ele demonstra um interesse em conhecer mais esse Jesus. Não só em conhecer, mas como ele faz para entregar a vida dele a esse Jesus. E de certa forma eu posso dizer que esse carcereiro foi atraído por Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, ele diz: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esse levantado da terra, Jesus estava se referindo à sua morte e ressurreição. Então o que ele estava dizendo, Jesus, em João 12, é que quando ele morresse, mas ele ressuscitasse, ele ia atrair todas as pessoas a ele. E de que maneira então esse carcereiro foi atraído por Jesus? Esse carcereiro foi atraído por Jesus através da vida de Paulo e Silas. Porque é dessa forma que Jesus não só atrai as pessoas, mas também que Jesus se revela às pessoas, através de outras pessoas. Então, o Jesus que habita na sua vida, ele se revela a outras pessoas. O Jesus que habita na sua vida também deve atrair outras pessoas, não a você, nem a mim, mas a ele. Por quê? Porque eu e você somos limitados, imperfeitos, pecadores, mortais. Nós não podemos oferecer muita coisa para as pessoas. Não podemos oferecer nada nem duradouro, nem eterno para as pessoas. Nós não podemos perdoar pecado das pessoas, mas o Cristo que habita na minha vida e na sua vida, Ele pode oferecer algo duradouro às pessoas, algo eterno às pessoas, e Ele é o único que pode perdoar o pecado das pessoas. E esse Jesus ressuscitado que habita na minha e na sua vida, Ele disse que vai atrair pessoas a Ele, e o canal que Ele vai fazer isso é através da sua vida. Por favor, diga amém. Sendo assim, a pergunta que eu e você precisamos fazer é: como atrair as pessoas para Cristo? E é dentro desses versículos que nós vamos trabalhar as respostas para essa pergunta. Porque Paulo e Silas têm muito ao que nos ensinar nessa passagem. Assim como o carcereiro também pode nos ensinar nessa passagem. Então, como atrair as pessoas para Cristo? Em primeiro lugar, nós atraímos pessoas para Cristo pelo nosso relacionamento com o Senhor. Diga comigo, pelo meu relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus relata, na conversão de Saulo, lá em Atos 9, que quando Saulo teve um encontro com Cristo, aquela luz, então a glória brilhou e ele caiu por terra. Naquele momento que ele teve o encontro com o Senhor Jesus, esse encontro ele foi verdadeiro, ele foi genuíno, ele foi um encontro certeiro, a ponto de fazer Paulo ou Saulo não só se converter, se dobrar a Jesus, mas também a manter desde aquele momento uma vida íntima ou um relacionamento com o Senhor Jesus. Em Atos 9 mesmo vai dizer que Paulo, ele ficou 3 dias em jejum. Ele não comeu, ele não bebeu e ele estava orando. No versículo 11, quando Deus pede para Ananias, se eu não me engano, ir ver Paulo, o Senhor diz para Ananias: vai até Paulo porque ele está
orando. O homem acabou de se converter, ele acabou de ter um encontro com Jesus, e ele já mete logo um jejum de 3 dias sem nada, sem comida, sem bebida, e 3 dias orando. Porque Paulo já entendeu que aquele encontro foi tão profundo que ele não pode perder a oportunidade de se relacionar com aquele que proporcionou o encontro com ele, ou seja, com o Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo capítulo 16, no versículo 16, Paulo estava em uma viagem missionária, tinha pregado o evangelho a muitas pessoas, continuava pregando o evangelho, mas ele não deixava de lado a sua vida íntima com Deus, pois no versículo 16 vai dizer que Paulo estava indo à casa ou a um lugar de oração. Isso significa que esse homem, mesmo já tendo ali um certo prestígio, um conhecimento, vendo sinais, poder de Deus, maravilhas acontecendo em sua volta, ele não abandona o caminho que fez ele chegar até onde ele chegou. Ele não abandona a fonte que emanava o poder pelo qual ele agia. Paulo, ele tinha um relacionamento genuíno com o Senhor. Então, nós precisamos entender que assim como é impossível um relacionamento dar certo e ser duradouro sem conversa, o nosso relacionamento com Deus é da mesma maneira. Se nós queremos nos relacionar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, precisa haver conversa, e nesse caso, é claro, oração. Então, nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com o Senhor, ele não deve ser apenas uma opção, mas deve ser uma necessidade minha, deve ser uma necessidade sua também. Paulo nos mostra que mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de tribulações, mesmo diante de perseguições, isso não foi motivo para ele abandonar a sua vida de intimidade com o Senhor. Porque nos versículos 25 vai dizer que Paulo foi preso justamente por pregar Jesus, justamente por trazer libertação de Jesus a uma jovem. E então Paulo preso, por causa de Cristo, por causa do evangelho que ele havia pregado, ele teria todos os motivos do mundo para abandonar a sua fé. Ele teria todos os motivos do mundo para nem querer falar com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que à meia-noite, e talvez se fosse eu ou você, estaríamos reclamando, estaríamos brigando com Deus, estaríamos dizendo que é injusto servir a Deus, mas Paulo à meia-noite, a Bíblia diz, ele estava orando, ele estava clamando, ele estava adorando, a ponto de o poder de Deus se manifestar no lugar aonde ele estava. Por quê? Porque ele sabia do poder que haveria no relacionamento dele para com Deus. E é o mesmo poder que pode emanar na minha e na sua vida. Por favor, diga amém. Então, esse relacionamento, Paulo entendeu, juntamente com Silas, que esse relacionamento não era só bom para eles, não era só benéfico para eles, mas que poderia ser ou beneficiar também outras pessoas, porque o carcereiro sabia o motivo da prisão de Paulo e Silas, ele estava responsável por esses 2 presos, então ele sabia que eles estavam ali por falar de Jesus, por afirmar que Jesus estava vivo, e tudo isso cooperou para aquele carcereiro ser atraído, porque na visão daquele carcereiro, irmãos, quem poderia ser preso por causa da sua fé e ainda continuar defendendo a sua fé, os seus valores, os seus princípios e ainda afirmando que Jesus estava vivo? Com certeza, aquele carcereiro foi atraído pelo relacionamento que Paulo e Silas tinham com Deus. O nosso relacionamento com Deus, irmãos, não só nos fortalece, não só nos beneficia, como também traz benefício a outros, atraindo essas pessoas a Cristo, porque Jesus afirmou, quando eu for levantado, atrairei todas as pessoas a mim. E hoje nós estamos sabendo que o canal pelo qual Jesus vai atrair essas pessoas é através da minha vida e da sua vida. Por favor, diga amém. Então, o nosso relacionamento com o Senhor é primordial para atrairmos pessoas a Cristo. Amém? Mas em segundo lugar, o que essas passagens nos ensinam também é que nós atraímos pessoas a Cristo por nosso comportamento em meio à nossa liberdade. Então, como nós atraímos pessoas a Cristo? Em segundo lugar, diga comigo, pelo meu comportamento em meio
A liberdade. Versículo 25 e 26 vai dizer que aconteceu ali uma manifestação do poder de Deus naquela cadeia. E isso foi atraído pela vida espiritual de Paulo e Silas. Naquele momento as cadeias se rompem, naquele momento não tem mais grades, não tem mais muros, talvez não tem mais nada que pudesse prender nem Paulo, nem Silas e nem os outros presos. E naquele momento qualquer um fugiria. Afinal, as portas estavam não só abertas, mas todas caídas. Não tinha mais nada que pudesse prendê-los. Eles estavam diante da liberdade deles, mesmo que não fosse uma liberdade vinda de homens, mas foi mais do que isso, uma liberdade vinda do próprio Deus. E mesmo diante dessa liberdade, os portões abertos, talvez muitos fugiriam, iriam embora, até mesmo através de uma oração, entendendo que aquela liberdade foi resposta de oração, mas Paulo e Silas não. E além de Paulo e Silas não forem embora, em vista daquela liberdade, ele, sem dúvidas, também convenceu a outros. Porque no versículo 27, o carcereiro, quando desperta do sono por causa de todo aquele rebuliço, ele vê as grades abertas, ele vê algumas coisas no chão, ele vê tudo fora de lugar e tudo aberto para os presos ir embora. A Bíblia vai dizer que Paulo bradou: não faça nada contra a sua vida, e ele dá um detalhe importante. Não é só ele e Silas que não fugiram ou não foram embora. Os outros presos também, porque eles dizem: todos nós estamos aqui. Então, ele, no meu entendimento, além de não ter ido embora, também convenceu os outros a não irem embora. E por que, que quando o carcereiro desperta do sono, a Bíblia vai dizer que ele vai puxar de uma espada e vai atirar contra a sua própria vida? Porque o carcereiro era responsável pelos presos. E se um preso fugisse debaixo da responsabilidade de um carcereiro, ele seria morto. Então, para ele não morrer pela mão dos outros, ele iria morrer pela sua própria mão. Mas no momento que ele pega a espada, que ele aponta para ele mesmo, Paulo dá um grito: não te faças nada contra a sua vida, não atente contra a sua vida, porque todos nós estamos aqui. O que isso nos mostra? Nos mostra que Paulo, ele pensou mais no carcereiro do que nele. Nos mostra que Paulo pensou mais na vida do carcereiro do que no seu direito de liberdade. Afinal, os portões estavam abertos. Paulo abre mão da sua liberdade para ganhar a vida do carcereiro. Nós só lemos até o versículo 34, mas se você depois na sua casa seguir esses versículos, você vai ver que o carcereiro devolveu Paulo à prisão, ou seja, ele voltou a ser preso. Claro que depois ele foi solto, mas ele zelou muito mais pela vida de uma pessoa que ainda não conhecia Cristo, mas que tinha a oportunidade de conhecer, do que pelo seu direito de liberdade. Isso nos mostra que Paulo, ele não era nenhum hipócrita, até porque ele ensinava sobre liberdade, uma liberdade responsável, uma liberdade consciente, uma liberdade que tem limites. A Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade... João 8,36, se eu não me engano, vai dizer que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis... Então nada mais pode te prender, amém? Você é livre para adorar o Senhor Jesus, você é livre para orar, você é livre para ler a Bíblia, você é livre para vir para o culto, você é livre para ir para a sua célula, você é livre para glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nada nem ninguém pode mais te prender, porque você é livre. Sim ou não? Amém? Só que em nome dessa liberdade, algumas pessoas que estão desprovidas da própria palavra de Deus faz coisas absurdas dizendo ou garantindo que elas são livres e podem fazer o que quiser. E Paulo, ele vai ensinar sobre liberdade, e o propósito do ensino de Paulo é que até a nossa liberdade ela deve ter limites. Romanos capítulo 14, versículo do 15 ao 17, Paulo diz: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois,
vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Por que Paulo estava falando sobre esse assunto? Porque alguns estavam dizendo que comer carne era pecado, já outros estavam afirmando que comer carne não era pecado, e nisso eles estavam em uma discussão. Paulo então vai dizer, peraí, você é livre para não comer, assim como você é livre para comer, mas tem um limite. Se o que você está comendo está ofendendo o teu irmão, a tua liberdade, ela tem agora um limite. Qual é o limite? O teu irmão. O amor ao próximo. Quando perguntaram para Jesus quais são os maiores mandamentos, ou os 2 maiores mandamentos, né? Na verdade perguntou qual é o maior mandamento. Jesus diz, os 2 maiores mandamentos são: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e por aí vai. E amarás o teu próximo como? Jesus estava dizendo que a lei, ou as leis, se resume em 2. Esses 2, então, afunilando ele, se resume em um, que é o quê? O amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. As leis são referentes a isso. Os 10 mandamentos, do 1 ao 4, se eu não me engano, fala do amor a Deus, se você pegar para ler. Do 5º ao 10º fala do amor ao próximo. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe. O que é isso? É amor ao próximo. Então, as leis se resumem no amor. E em nome desse amor, eu preciso entender que a minha liberdade tem limite. Qual é o limite? O meu amor ao próximo. Então, dentro desse tópico de liberdade, porque aqui Paulo estava com todas as grades abertas, ele estava tendo acesso à liberdade. Só que ele entendeu, a minha liberdade é um direito meu, posso fazer o que eu quiser, mas o meu amor ao próximo é maior do que a minha liberdade. Então não vou fugir, vou ficar aqui, e eu creio que isso vai produzir fruto, e de fato produziu. Então, a nossa liberdade, ela deve ser uma liberdade consciente, ou seja, ela é limitada, ela também deve ser consciente, e em cima disso Paulo ensina, 1 Coríntios 10, versículos 23 e 24, ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm, todas são lícitas, mas nem todas me edificam, ou me convém. Ele está falando aqui sobre liberdade, versículo 24, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro, ou seja, é uma liberdade consciente. Por que consciente? Porque ela implica na minha consciência. Versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas, ou seja, eu tenho consciência, eu sei que a minha liberdade, ou eu posso ter liberdade de fazer o que quiser, dentro do assunto lá, de comer o que quiser, ou de beber o que quiser, mas o que minha consciência diz sobre isso? Se eu não respeitar os limites da minha consciência, a minha liberdade é uma falseta, porque ela não é uma liberdade depravada, ela não é uma liberdade sem freio, ela não é uma liberdade a todo custo, ela é uma liberdade consciente, a minha consciência, mas também a consciência do próximo, porque ele vai afirmar no versículo 24, ninguém busca o seu próprio interesse, mas o interesse do outro. O que é isso? Resumindo, o amor ao próximo. Ainda dentro de liberdade, Paulo afirma que a nossa liberdade, ela deve ter limites. E quando é o limite da minha liberdade, ou melhor, o limite da minha liberdade, ele acontece quando a minha liberdade causa tropeço na vida de outra pessoa. Porque Paulo vai dizer no mesmo Romanos 14:15 que quando a nossa liberdade fere a consciência do outro, causa escândalo na vida do outro, já não andamos segundo o amor fraternal. Ou seja, qual é o limite da minha liberdade? O amor ao próximo. A minha liberdade, ela deve ser consciente, mas a minha liberdade também tem limites. E qual é o limite da minha liberdade? O amor ao próximo. Se aquilo que eu faço dentro da minha liberdade, sendo o meu direito, está ferindo a consciência do próximo, está afastando ele de Cristo ao invés de aproximar, essa liberdade não é a mesma liberdade que Cristo deu ou dá. E em terceiro lugar, Paulo nos mostra uma liberdade responsável. Ou seja, eu preciso usar ela com responsabilidade, e essa responsabilidade é 100% minha. Porque se eu não uso a minha liberdade com responsabilidade, ela soa
como uma falsa liberdade, ou em outras palavras, uma rebeldia. Eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso. O que é isso? Rebeldia disfarçado de liberdade. Porque uma pessoa que faz o que quiser, só na hora que quiser, do jeito que quiser, e ninguém tem nada a ver com isso, essa pessoa ainda não é livre, ela é presa ao Deus chamado eu, ou ao seu próprio ego, às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, ou seja, ela ainda está na escravidão e se engana achando que é livre. Porque se a minha liberdade não pensa no próximo, eu já feri não só um, não só dois, mas no mínimo 5 mandamentos dos 10 que Deus escreveu ou pediu a Moisés para escrever. Porque a minha liberdade tem limite. Qual é o limite da minha liberdade? O amor ao próximo. Por isso que eu devo usar ela de forma consciente. A minha consciência e a consciência do outro. Por isso que devo usar ela de uma forma responsável, porque senão ela vai soar como rebeldia ou falsa liberdade. E por isso que eu preciso entender que ela tem limites. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 16, o apóstolo diz: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. O que Pedro está falando é que a falsa liberdade, que tem ali uma veste de uma liberdade verdadeira e genuína, essa falsa liberdade, ela é usada como desculpa para pecar. Paulo ainda em Gálatas capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer àquela igreja ou àqueles irmãos: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aqui Paulo resume a lei da liberdade, porque em algumas ocasiões ela é usada como desculpa para pecar. Eu sou livre e faço o que eu quero na hora que eu quero. Só que ela tem limite. E se eu não respeito o limite, eu firo a lei do amor. Feri a lei do amor, quebrei mandamento, estou andando fora dos princípios. Como que Deus vai me abençoar dessa forma? Não tem como. Então, Paulo está dizendo que a nossa liberdade não pode ferir a lei do amor. Que amor? Amor a Deus? Amar a Deus, irmãos, todo mundo fala. Mas amar ao próximo, nós também precisamos não só falar, mas fazer. E muitas vezes, deixar de exercer um direito, pensando na conversão, na transformação de outra pessoa, é a maior prova de amor que podemos dar a alguém. Mas talvez você deve estar pensando: mas pastor, Paulo está falando sobre comida e sobre bebida. Então esse assunto da liberdade só está incluso na comida e na bebida. Mas é aí que ele vai dizer em Romanos 14, 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então Paulo está deixando bem claro: agora não é mais só comida, agora não é mais só bebida. Qualquer coisa que você fizer, se ferir o irmão, se o irmão se ofender, se ele se enfraquecer na fé, quebramos o limite ou quebramos a lei do amor. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo, ele deixa bem claro mais uma vez que esse assunto de liberdade não é só sobre comida ou sobre bebida. Ele vai dizer no versículo 31, portanto quer comais, está falando de bebida, portanto quer bebais, está falando de bebida, primeiro está falando de comida, segundo está falando de bebida, ou façais qualquer outra coisa. Aqui ele engloba tudo, não é mais só bebida, não é mais só comida. Ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória. E se você ainda não entendeu que a nossa liberdade tem limite, ele vai explicar, ou vai deixar bem claro no versículo 32, não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios. Ele está falando nem para o povo de Deus, nem para aqueles que ainda não é povo de Deus, nem tampouco para a igreja de Deus. Aqui ele vai afirmar no versículo 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Qual é o propósito? Para que eles sejam salvos. Então, a nossa liberdade tem um limite. Qual é o limite? O amor ao próximo.
Paulo ora, Paulo clama, Paulo adora. A manifestação de Deus se faz presente naquela cadeia. Todas as grades se abrem, todas as cadeias se rompem. Ele está livre, ele está diante da liberdade. Mas ele entende que a liberdade dele tem limite. E qual é o limite? O carcereiro. Que se ele foge, quem morre? O carcereiro. Qual é o propósito de Deus, de Cristo e de todo seguidor de Cristo? Apresentar o caminho de salvação. Então, em vez de eu usar minha liberdade e matar alguém, eu abro o direito dela e salvo essa pessoa para Cristo, que foi o que aconteceu. Quando o carcereiro viu, primeiro, todo o rebuliço que aconteceu naquela prisão, por causa de uma oração, de um clamor, de adoração, com certeza ele já se sentiu atraído. Quando ele viu a posição de Paulo, Silas e de outros presos, diante de uma liberdade que poderiam todos ir embora, mas não foram, porque pensaram nele, aquilo foi primordial para que aquele carcereiro fizesse essa pergunta tão bendita: o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque tem muitos que diante de uma liberdade não pensam em ninguém, faz a sua vontade, do seu jeito, do seu modo e, desculpa a palavra, que se dane os outros. Eu sou livre. Só que com Deus não é assim, irmãos. Tem limite, é consciente, tem responsabilidade. Qual é o limite? O amor ao próximo. Se eu sou crente e não amo o próximo, que raio de crente que eu sou? Eu sou um crente egoísta que só penso nos meus desejos, nas minhas vontades, nos meus prazeres, naquilo que eu acho perfeito. E o amor ao próximo, cadê? Porque, por vezes, o amor ao próximo vai exigir muitos dos nossos direitos, incluindo a nossa liberdade de fazer o que quiser. Então, Paulo age dessa forma e é impossível esse carcereiro não ser atraído por Cristo, porque qualquer pessoa faria o que todos fariam, que era fugir. Mas um homem de Deus fez o que poucos fariam naquele momento. Por amor a você, eu não vou fugir, vou ficar aqui. E ele não precisou ainda pregar o evangelho, mas o seu estilo de vida, a sua posição, o seu comportamento diante daquela liberdade, sem sombra de dúvidas, atraiu aquele carcereiro. Esse cara é diferente. Esse cara tem algo muito mais poderoso do que toda a religião que eu vivia. Eu quero o que esse cara está pregando para mim. Eu quero ser assim. Eu quero viver isso. Eu quero conhecer esse Cristo. Eu quero me entregar a esse Cristo. E nesse momento ele é atraído pelo Cristo que estava sendo manifesto através da vida de Paulo. Então Paulo literalmente, irmãos, viveu o que ensinou. Diante de uma porta aberta, diante de uma liberdade, ele preferiu abrir mão dela com um único propósito, o maior propósito, o melhor propósito, o propósito universal para todo crente, que é o quê? Salvar uma vida, ganhar uma vida. Mateus 28:19, Jesus vai dizer o quê? Ide, portanto, fazeis discípulos, ou seja, esse é o maior propósito para um cristão, é fazer discípulo, e muitas vezes não vai ser pelo que falamos, vai ser pelo que nós fazemos, que vamos atrair pessoas a Cristo, amém? Então, nós precisamos ser assim, precisamos não fazer o óbvio apenas, mas pensar muito mais no próximo, e ver quais são as estratégias, quais são as formas que vamos atrair eles para Cristo, pois um comportamento diferente de Paulo e Silas fez aquele carcereiro perguntar o que ele precisava fazer para ser salvo. Agora, em terceiro e último lugar, o carcereiro agora é que nos ensina, porque depois que ele recebe a resposta de Paulo dizendo: crês no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Paulo e Silas então, através daquele ato, tiveram a oportunidade de pregar o evangelho para aquele carcereiro. E aquele carcereiro levou Paulo e Silas para dentro da sua casa. Para quê? Para que eles pudessem pregar o evangelho também para as pessoas da sua casa. Então aquele carcereiro foi uma ponte para que a palavra fosse pregada na sua casa. Uma pessoa, ela crê, irmãos, pela pregação do evangelho ou pelas boas novas. O próprio Paulo vai dizer em Romanos 1,16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo está dizendo que o evangelho é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Só que ele vai dizer também em Romanos 10, versículo 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será. Só que ele faz uma pergunta: como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão se não há quem? Para alguém crer é necessário, no mínimo, a pregação do evangelho acontecer, o plano de salvação acontecer. Mas talvez você está semelhante igual esse carcereiro aqui. Talvez você não tenha ainda muita intimidade com a pregação do evangelho. Talvez você tenha vergonha, alguma timidez. Então como que você vai pregar o evangelho? Você precisa pregar o evangelho porque as pessoas precisam crer. E como vão crer se ninguém prega? Aí você pode fazer igual o carcereiro. O que ele fez? Aqui eu imaginando, eu não sei pregar ainda esse evangelho, mas eu creio em Jesus. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para minha casa, apresenta o plano de salvação para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Eu não sei ainda, mas vocês sabem, então pregue para eles. Em outras palavras, irmãos, estou trazendo para a nossa realidade, se você ainda não tem intimidade com a pregação do evangelho, como apresentar o plano de salvação para as pessoas, traga para o lugar onde é pregado. Traga para a igreja de Cristo, traga para esse ministério, traga para a sua célula, porque lá o evangelho vai ser pregado e para alguém crer, no mínimo, o evangelho precisa ser pregado. Paulo ainda em Romanos 10, 17, ele vai dizer, e essa é uma das versões que eu mais gosto, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, muitas pessoas vão ser atraídas pelo nosso relacionamento com Deus, pelo nosso comportamento em meio à nossa liberdade, mas muitas também são atraídas pela pregação do evangelho, pelas boas novas, porque há poder não naquele que prega, porque ele é apenas um mensageiro. O pregador é apenas uma torneira, ele não tem a fonte, mas a fonte passa por ele até chegar a outras pessoas. E da mesma forma nós precisamos ser. Você não deve ser um crente represa, que só recebe, só recebe, só recebe. Está inchado, tá inchado, mas só recebe. Você precisa ser um crente igual a um mar, que recebe e jorra, recebe e jorra. Quanto mais recebe, mais vai jorrando na vida do próximo, porque foi para isso que Cristo nos chamou, irmãos. Então, a nossa maior missão é essa. É atrair pessoas para Cristo, para o Cristo que habita dentro da minha e da sua vida, amém? Nós precisamos entender que a palavra, ao nos alcançar, ela deve também alcançar outras pessoas, alcançar os nossos amigos, amém? Alcançar os nossos conhecidos, amém? Mas principalmente, irmãos, alcançar a nossa família, alcançar a nossa casa. Eu entendo, enxergo que dentro da própria casa, da própria família, é um desafio muito maior. Não deveria, mas é. É onde o diabo investe mais. É onde ele pega pesado. Tão pesado que desanima até aquele que é o portador da mensagem. Mas nós não podemos desistir. Não podemos deixar de crer que Deus pode alcançar, que Deus pode fazer diferente. Deus é muito mais poderoso do que qualquer demônio ou qualquer potestade do inferno. Pastor, mas ele não me ouve mais. Então, querido, coloca um louvor. Ele vai ouvir o louvor, uma hora ele vai ter que entrar para comer. Deixa ele ouvir, deixa o louvor entrar na mente dele, deixa o louvor entrar no coração dele. Às vezes, sem perceber, ele vai estar andando na casa cantando o louvor que você um dia colocou para ele tocar. E ele nem está percebendo isso, mas não precisa perceber. O importante é que o evangelho está entrando, está ganhando espaço. Coloque pregações em alta voz, de preferência do Ministério Batista Rei dos Reis, para que o evangelho entre. Não existem barreiras para o evangelho entrar, irmãos. Paulo vai dizer, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está preso, mesmo com tornozeleira eletrônica, se assim eu posso dizer, porque ele estava preso, mas estava em prisão domiciliar. Mas mesmo quando ele estava diante das grades, ele pregava o evangelho, ele escrevia cartas. Por quê? Porque o evangelho não está preso, e ele sabia do poder que havia
no Evangelho. Então, nós precisamos receber essa palavra, deixar ela ministrar o nosso coração e ao sair daqui colocar em prática. Porque um dos nossos propósitos é atrair pessoas a Cristo, não a nós. Somos falhos, vamos machucar pessoas, vamos magoar pessoas, assim como pessoas também nos magoam, e não devemos nem ficar com raiva porque somos do mesmo jeito ou pior. É por esse motivo que devemos atrair pessoas ao único que pôde cumprir toda a lei, ao único que pisou numa terra de pecado, mas não se contaminou com o pecado, ao único que foi o sacrifício perfeito de Deus para tirar o pecado do mundo. João viu Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas ali vem um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. É a ele que nós devemos atrair, mas ele habita dentro do seu coração. Então entenda que o seu relacionamento com Deus não é só bom para você, mas pode beneficiar pessoas. Que diante da sua liberdade, você tendo o comportamento de um filho de Deus, você vai atrair pessoas. E é claro, entendendo o poder que há no Evangelho, deixa ele fluir na sua casa. Comece a decorar versículos e sai meditando. Chega perto do seu marido, sua esposa, dos seus filhos e diga: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí o filho fala: o que é isso, pai? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pai, você está ficando doido? Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Pai, para de falar nesse negócio. Entregue o teu caminho ao Senhor, confesse Jesus, creia no seu coração e será salvo tu e tua família. Nós precisamos viver de um jeito que até sem querer sai a Bíblia da nossa boca, irmãos. Que o Senhor nos ajude a sermos uma ponte que ligará pessoas a Cristo e não sermos uma pedra que vai causar tropeço para as pessoas se entregarem e conhecerem a Cristo. O nosso desafio é levar o Evangelho a todos, mas não podemos nos esquecer da matriz, que é a nossa casa, que é a nossa família. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então coloca a mão no seu coração antes de nós partirmos para a ceia. Pai, nós entendemos a sua palavra. Pedimos a tua ajuda porque sem o Senhor nada podemos fazer. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa de uma forma personalizada ministrar no coração de cada um que está aqui. Que possamos, ó Pai, dar frutos daquilo que ouvimos. Que possamos entender a importância do nosso relacionamento com o Senhor. Que possamos entender que a nossa liberdade, ela não é depravada. Ela é uma liberdade em Cristo. Que possamos, ó Pai, a não só ouvir o Evangelho, mas sermos um portador do Evangelho. A trazer pessoas para ouvir o Evangelho. A fazer com que esse poder, ó Pai, alcance tantos outros como nos alcançou, Pai. Assim, ó Deus, nós te pedimos e oramos nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu vou partir para a ceia, mas antes quero fazer uma pergunta. Alguém aqui hoje que gostaria de entregar a sua vida a Cristo, ou de voltar para Cristo se porventura você está afastado do caminho dele? Se você está nessa condição, hoje o Evangelho te encontrou. E se você crê nele, ele tem o poder para transformar a sua vida, para ajudar você a lidar com frustrações, decepções e, sem dúvida, te fazer uma pessoa melhor do que você já é, pode ter certeza. Portanto, se há alguém aqui hoje que gostaria de entregar a sua vida a Cristo, ou de retornar para Jesus, eu gostaria que você
viesse aqui à frente, levantasse sua mão e viesse já aqui à frente, em nome de Jesus. Nós vamos partir para a ceia. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Há mais alguém que gostaria de entregar a vida a Cristo, de voltar para Cristo? Não perca essa oportunidade. Eu não posso te garantir que será a última, como não posso que também não será. Então, a palavra de Deus diz: se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Preciso encerrar esse momento que vamos partir para a ceia, mas há mais alguém? Se é você, se a palavra foi ao seu encontro, não hesite, saia do seu lugar, vem aqui. Nós não queremos expor você, porque todos nós passamos por isso, e a intenção de todos aqui é que você tenha o seu nome escrito no livro da vida e seja ou se torne um filho de Deus. Preciso terminar esse momento. Há mais alguém que queira entregar a vida a Jesus ou voltar, retornar para Cristo? Nem precisa levantar sua mão, já pode vir direto. Amém. Não precisa ter vergonha não. Glória a Deus. Acompanha alguém aí. Aleluias. Aleluias, aleluias, glória a Jesus, glória a Jesus. Irmão, não perca essa atmosfera se você ainda não entregou sua vida a Jesus ou se você ainda não retornou publicamente a Jesus. Eu vou orar, mas eu creio que ainda há mais. Glória a Jesus, pode vir à frente. Aleluias. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Pastor, eu estou com meu coração pulando, então venha pulando com seu coração, porque é Jesus falando com você. Eu vou orar, irmãos. Há mais alguém que queira entregar a vida a Jesus, retornar para Jesus? Pastor, minha vida está boa. Ela pode ficar melhor. Com Jesus tudo fica melhor. Glória a Deus. Vou encerrar esse momento. Não vá embora com o sentimento: poderia ter ido lá. Venha então, se você está com esse sentimento. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, vamos orar. Vamos orar então. Pela vida do Brian, graças a Deus. Pela vida da Josi, graças a Deus. Nathalie, pela vida da Nathalie. Fica aqui à frente, aqui os três, um pouquinho próximo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração e gostaria que vocês me acompanhassem nessa oração. Pegam o microfone ali, por favor. A Bíblia diz que se crer no seu coração e confessar com os seus lábios, você será salvo. Então o que vocês fizeram foi crer no coração, publicar a fé de vocês. Mas agora vocês precisam confessar Jesus como Senhor. Então, em nome de Jesus, se quiser pode fechar os olhos. Eu vou falar e vocês repetem comigo. A igreja também, se quiser, pode acompanhar. Diga comigo: Senhor Jesus, reconheço hoje a minha condição de pecador e a minha sentença de condenação eterna. Mas reconheço também a salvação que o Senhor me oferece, sua oferta de amor e perdão, por meio do sacrifício de Jesus. Então hoje, eu me arrependo dos meus pecados e pela fé, eu me aproprio do teu perdão, da justificação que Jesus Cristo me concede. Por isso, eu entrego a minha vida ao Senhor, decido viver a nova vida que o Senhor me dá. Confesso Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador. E creio que hoje, a partir de hoje, o meu nome será escrito no livro da vida. Me torno seu filho para a glória de Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus.